Olá, prezados alunos do projeto OAB Now, alunos que estão iniciando a sua trajetória rumo à aprovação no 21º exame de ordem. É com muito prazer que eu, Paulo Dias de Carvalho Júnior, advogado e professor de processo civil na DeVry-Facimp, estou aqui para compartilhar algumas informações com os senhores. Hoje vamos tratar sobre honorários advocatícios, certo? Questões pontuais que sofreram alterações, né, ou que seja importante citar a respeito de honorários advocatícios. Veja bem, honorários advocatícios corresponde nada mais do que a remuneração paga ao advogado pelos serviços jurídicos prestados. Tradicionalmente, os honorários advocatícios eles se dividem em honorários contratuais e honorários sucumbenciais. Os honorários contratuais são aqueles que o advogado compactua com seu cliente, acorda com seu cliente. Já os honorários sucumbenciais são aqueles que são fixados pelo juiz e que deverá pagar a parte vencida ao advogado da parte que ganhou o processo, certo? Tradicionalmente, o CPC de 73 ele previa expressamente que os honorários sucumbenciais deveriam ser pagos pela parte vencida à parte vencedora, né? De forma equivocada existia essa previsão. O novo Código de Processo Civil tratou de corrigir e colocou expressamente, de forma correta, que o advogado é o credor dos honorários sucumbenciais. É importante notar também que agora, no novo CPC, contém previsão expressa sobre a natureza alimentar dos honorários advocatícios, embora antes do novo CPC o STJ já tenha decidido pela natureza alimentar dos honorários e estabelecendo que ele tem as mesmas preferências que um crédito trabalhista. O nosso novo código ele tratou apenas de inovar legislativamente, tá? Mas isso já era reconhecido pelos nossos tribunais. É comum, né, se relacionar os honorários à sucumbência. Os honorários sucumbenciais estão regulados a partir do artigo 85 do novo CPC e tradicionalmente se costuma colocar como requisito ou como condição determinante para a fixação de honorários pelo juiz a sucumbência. Mas é importante nós mencionarmos algumas exceções. Muitas vezes a relação de causalidade é que serve como requisito para a fixação de honorários, certo? Quem deu causa ao processo, em algumas situações, é quem irá pagar os honorários. Então, por exemplo, numa ação cautelar de exibição de documento, caso o réu apresente no prazo da contestação o documento exigido e não haja prova nos autos de que o autor fez o pedido extrajudicial, o autor deverá pagar as custas. Então, é uma previsão do CPC. Outra previsão também que está no novo CPC é de que aquele que deu causa à extinção do processo deverá pagar as custas. Então, por exemplo, numa sentença que homologa desistência, renúncia, né? Numa sentença que homologa o reconhecimento jurídico do pedido, nessa situação, deverá pagar as custas aquele que praticou o ato que deu causa à extinção. Então, no caso, quem informou a desistência, quem informou a renúncia, quem solicitou o reconhecimento jurídico do pedido, né, no caso do réu. Então, quem deu causa àquela sentença que deverá pagar as custas do processo. Tá? Uma outra situação também é no caso de perda superveniente do objeto ou carência de ação superveniente após o início do processo. Nessa situação também, quem deverá pagar os honorários será quem deu causa à ação. Bom, então nós temos aí algumas situações introdutórias que é importante mencionar a respeito dos honorários. Tá? Em um próximo momento,
nós vamos tratar sobre novas modificações e alterações do tema honorários advocatícios.